composições. Havia nelas um certo trecho que me obsediava, em que alguém parecia dizer-me, do fundo do coração: achegue-te, ai, meu Deus. Enquanto compunha, via coisas fúnebres, esquifes, rostos aflitos. Quando acabei, procurei um título. O único que me acudiu foi Leichem Fantasie, Fantasia Fúnebre. Não é extraordinário? Estava de tal maneira perturbado que me vieram as lágrimas aos olhos, sem saber por que, não pude encontrar a razão dessa tristeza. Chegou, então, uma carta de Teresa e tudo se explicou. A cunhada noticiava-lhe que seu irmão Eduardo acabava de falecer. Schumann deu o título de Nachtstück, noturno, a essa série que quis primitivamente denominar Leichem Fantasie. Os pressentimentos revestem todas as formas. Seu exame formaria enorme volume. Mencionarei ainda um dos mais extraordinários, experimentado por Lady Yardley, distinta dama de Além-Mancha, que assim o transmitiu ao Sr. Mears: quando rapariga, na idade de 16 anos, tive um ligeiro ataque de sarampo. Morava com meus avós. Após 2 ou 3 dias de cama, disseram-me que poderia tomar um banho quente. Satisfeita e sentindo-me melhor, dirigi-me ao quarto de banho, fechei a porta e despi-me, mas, no momento de entrar na água, ouvi uma voz dizendo-me: abre a porta. A voz era nítida, bem exterior, e entretanto parecia vir de mim mesma. Não posso afirmar se era de homem ou de mulher. Surpreendida, olhei em torno de mim, naturalmente não vi ninguém. Segunda vez ouvi: abre a porta. Comecei a ter medo, julgando de mim para mim: estou doente ou louca, mas não me sentia mal. Decidi não pensar mais nisso e já estava no banho, quando ouvi uma terceira vez e creio que uma quarta as mesmas palavras. Dei um pulo, abri a porta e reentrei na banheira. Nessa ocasião, desmaiei e caí na água. Mas, felizmente, pude agarrar ao mesmo tempo a campainha pendurada perto da banheira. A criada de quarto acudiu, declarando ter me encontrado com a cabeça debaixo d'água. Tomou-me nos braços e levou-me dali. A minha cabeça bateu contra a porta e logo recobrei os sentidos. Se essa porta estivesse fechada, ter-me-ia, de certo, afogado. Que singularidade! Que voz seria aquela? De onde vinha? Provavelmente da própria menina, que teria pensado num possível delíquio. Quanta variedade nesses avisos incompreensíveis! Sim, a alma humana é dotada de faculdades desconhecidas da ciência atual. A nossa mentalidade psíquica, em geral submergida pelo nosso ser material, manifesta-se evidentemente em certos exemplos históricos bem conhecidos, mas mal explicados pelo cego cepticismo fisiológico das escolas modernas. Lembremos, entre outros, na vida de Joana d'Arc, estes fatos. Joana disse ao soldado de Chinon, que a injuriava quando ela entrou no castelo: ah, tu renegas Deus e, no entanto, estás prestes a morrer. Na mesma tarde o soldado afogava-se acidentalmente. Noutras ocasiões, e a maior parte das vezes é a própria Joana quem o afirma, era ela prevenida pelas suas vozes. Invoca o Lewis, sem nunca o ter visto, dirige-se diretamente ao Sr. de Baudricourt, reconheci-o, explica ela, graças à minha voz, foi ela que me disse, Elo. Em Chinon, levada à presença do rei, Joana não vacila em conhecê-lo no meio de 300 cortesãos entre os quais ele se ocultava, com um trajo emprestado. Solicitou-lhe uma audiência íntima, em que lhe lembrou, para convencê-lo da sua missão, os termos da prece mental que ele havia dirigido a Deus, só, no seu oratório, sobre a sua contestada legitimidade. Foram ainda as vozes que a informaram de que a espada de Charles Martel estava escondida na igreja de Santa Catarina de Fierbois, que acordaram em Orleans, quando, esgotada de cansaço, ela se deitara, ignorando o ataque da Basílica de Saint-Loup, que a preveniram de que seria ferida por uma seta, em 7 de maio de 1429, no ataque de Tournelis. No cerco de Orleans, ela avisa Glendale de que perecerá sem sangue dentro de 3 dias, e com efeito, na tomada de Tournelis, Glendale cai no loiro e se afoga. Etc, etc. De onde provinham essas vozes? Dela mesma, segundo todas as probabilidades. Mas tocavam de perto o mundo invisível.
Joana d'Arc foi um tipo raro desses seres sensitivos dotados de faculdades supranormais, e muitos outros se aproximam mais ou menos de tal estado. As manifestações da alma começam apenas a ser estudadas pelo método experimental. Devemos consignar que nesta ordem de fatos não podemos quase nunca experimentar, mas somente observar, o que restringe consideravelmente o campo dos estudos. E as condições da vida orgânica terrestre são tão grosseiras que nos encontramos pouco mais ou menos na situação de um homem que tivesse observações astronômicas a fazer numa região em que o céu permanecesse constantemente anuviado. Essas condições excepcionais são tanto mais lamentáveis quanto o problema da alma, sendo mesmo que o da sobrevivência é, sem dúvida, a mais interessante e a mais importante das questões, pois trata-se de nós mesmos, da nossa natureza íntima, de nossa imortalidade ou da nossa extinção. Estudaremos nos próximos capítulos fatos incontestáveis de vista sem os olhos, pelo espírito, assim como a visão de acontecimentos futuros, que ainda não existem, e teremos aí também provas evidentes das faculdades transcendentes da alma. Que haverá de mais inacreditável e no entanto de mais certo, do que ver o futuro com exatidão e ver também o que se passa a distância de 1000 quilômetros? A faculdade de ver o futuro será estudada neste livro, em capítulo especial. Que é o tempo? Como se produz o futuro? Os problemas que merecem a nossa atenção são tão numerosos e tão vastos que nunca se acaba de elucidá-los e a nossa curiosidade se renova constantemente pelo estudo. As vulgaridades diárias da vida não bastam aos seres intelectuais, porque eles sabem que viver intelectualmente é viver duplamente, e gostam de viver pelo pensamento. Continuemos o nosso estudo comparativo. Um mestre-escola erudito, o Sr. Savelli, de Costa, na Córcega, escrevia-me, em 1912, Carta 2230, é evidente que essas questões interessam aos leitores no mais alto grau, e estou certo de interpretar o desejo deles, rogando-lhe que prossiga no seu ensino. A questão da natureza do tempo deve ser bem difícil de resolver. Um matemático notável respondeu ao investigador que lhe pedia que explicasse tal assunto: falemos de outra coisa. Entretanto, julgo do meu dever oferecer ao seu exame algumas observações muito perturbadoras e de que se não pode duvidar. Primeiro, uma noite, pelas 11 horas, meu pai, voltando para sua casa com um amigo, ouviu, com surpresa, gritos angustiosos. Mulheres choravam e gritavam. Pensaram que acabava de dar-se um desastre, que talvez houvesse morrido alguém. Procuraram o prédio donde vinham os lamentos e pararam, mas as vociferações seguiu-se silêncio completo. No dia seguinte, à noite, às mesmas horas, passando de novo em frente da mesma casa, meu pai ouviu os mesmos gemidos. Desta vez eram reais. Uma criança, que na véspera estava de saúde, acabava de falecer quase repentinamente com um ataque de difteria. Esse fato ocorreu em Ville de Parazzo, localidade vizinha daquela em que sou mestre-escola. Segundo o Sr. Napoleone, sargento aposentado, contou-me o seguinte fato: regressávamos, à meia-noite, quando, ao passarmos em frente de duas casas insuladas, no meio do maior silêncio, ouvimos grandes pancadas com intervalos regulares. Tínhamos a impressão de que se batia com um martelo em madeira sonora. Confesso que se me eriçaram os cabelos e que entrei em casa muito impressionado por esse fenômeno inexplicável. 2 dias depois o acaso quis que me encontrasse no mesmo lugar em que os ruídos estranhos me haviam impressionado. Escutei-os novamente. Era o marceneiro da aldeia que pregava o caixão do pastor que morrera na véspera. Terceiro, no dia em que os bandidos maçoni assassinaram o Dr. Malaspina, de Costa, meu tio Costa Michel Ange, que ainda vive, e que era então, 1850. Aluno do Liceu de Bastia, teve a impressão de ser agarrado por um abraço invisível que lhe tolhia todos os seus movimentos. A avó materna de meu tio era a irmã do Dr. Malaspina. Desses 3 fatos, os 2 primeiros são premonições e o terceiro é uma sensação telepática, como as que se podem ler a centenas na minha obra O Desconhecido e os Problemas Psíquicos. São inexplicados e inexplicáveis no estado atual da ciência. Mas são irrecusáveis e confirmam-se uns pelos outros. Estudando-os, esclarecemos o nosso próprio conhecimento, ainda tão pouco adiantado,
pois que o que mais ignoramos é a nossa própria natureza. Não os desdenhemos, portanto. Começamos a conceber as transmissões telepáticas pela descoberta da telegrafia sem fios, mas nada nos põe ainda no rastro da explicação dos fatos premonitórios, tão difíceis de admitir, embora inegáveis. A principal dificuldade está na contradição que parece impor-se entre a vista dos acontecimentos vindouros, tal como o verificaremos aqui com segurança, e o nosso sentimento do livre-arbítrio. Sem nos preocuparmos, neste momento, com os casos particulares, e para nos cingirmos à questão de princípio, direi desde já que não podemos doravante duvidar de que os acontecimentos futuros foram vistos e descritos de antemão, em certas circunstâncias, exata e explicitamente, e a tal afirmação julgo poder acrescentar, em segundo lugar, que este fato de observação deve conciliar-se com o livre-arbítrio. O tempo não é o que nos parece. Não existe em si mesmo. A eternidade é imóvel e atual. Um dia, certo cardeal francês, muito ligado com o Papa Leão X, discutiu comigo esta questão, durante o passeio que fizemos num jardim de Nancy, e sustentava que as premonições não se conciliavam com o livre-arbítrio. Acreditais na existência de Deus? Perguntei-lhe. Espero que o senhor não duvidará disso, respondeu ele. Pensais como todos os teólogos e como Cícero, assim como vosso predecessor, o bispo de Hipônia, que Deus conhece o futuro. Sim, certamente. Admitis também o livre-arbítrio e a responsabilidade dos cristãos? Sim. Então, que diferença existe entre os fatos premonitórios e esta doutrina? Retorqui. Enquanto ao tempo, o passado já não existe, o futuro ainda não existe, só existe o presente. Ora, que é o presente, a hora atual? Não. O minuto atual? Não. Um segundo? Não. Um décimo de segundo? Não. Um centésimo de segundo? Também não. Um milésimo de segundo? Ainda é muito para um eletricista. Mas, enfim, aceitemo-lo, se assim quereis. Eis, pois, o presente, a realidade. Confessai que não é muito substancial. Não existindo o tempo em si mesmo e não sendo medido em nosso espírito, a não ser pelas nossas sensações, o encadeamento dos acontecimentos é como um presente que se desenrola, e esse desenrolar não impede a vontade humana de nele representar o seu papel. O problema não deixa, todavia, de ser, ao mesmo tempo, muito complexo e muito curioso. Essa visão do futuro será provada especialmente nos capítulos VIX. Repetimos que vivemos no meio de um mundo do qual só conhecemos aparência, e mal podemos adivinhar-lhe as realidades internas. Há entre estas realidades e as nossas almas analogias, relações, trocas ainda desconhecidas. Terminarei este capítulo com uma carta recebida no momento em que classificava os documentos manuscritos desta obra. Ela emana de um espírito eminente, cujo caráter é friamente positivo, antigo aluno da Escola Politécnica, engenheiro-chefe de pontes e calçadas, membro perpétuo da Sociedade Astronômica de França, e que julga com exatidão os grandes ou pequenos acontecimentos. Eis essa carta, Carta 4041, Governo Marroquino Obras Públicas Engenheiro-chefe Tanger, 6 de julho de 1918. Meu caro mestre, já que estudou muito particularmente as forças naturais desconhecidas, peço licença para levar ao seu conhecimento, sem comentários nem pedido de explicações, dois fatos, dos quais um ocorreu ontem e o outro há um ano, e cujo interesse para mim está em que posso garantir a sua autenticidade, pois fui deles o único autor. Primeiro fato, possuo, para as minhas observações do céu, um pêndulo elétrico de Leroy, o qual, como sabe, se move por meio de uma pilha durante 4 anos, detendo-se somente quando a referida pilha se esgota. Esse pêndulo encontra-se no meu gabinete de trabalho, há 3 anos e meio, e nunca esteve parado. Ontem eu tinha alguns amigos em casa e fazia-se música numa sala que não era aquela em que se encontra o pêndulo. De repente, vi o meu relógio e verifiquei que marcava 11 horas e 40 minutos, não sei porquê. Em seguida, e pela primeira vez desde que possuo o referido pêndulo, lembrei-me de que a pilha estava carregada apenas para mais alguns meses e que teria de substituí-la por outra, pois era possível que ela não chegasse aos 4 anos de marcha. Em seguida não pensei mais nisso.
Meia hora depois, como os meus amigos tivessem saído, entrei no meu gabinete de trabalho e qual não foi a minha surpresa quando vi o pêndulo elétrico, em movimento havia 3 anos e meio, parado exatamente nas 11h40. De resto, a pilha não estava esgotada e bastou dar um impulso ao balanceiro para que o pêndulo continuasse a mover-se. Parchebanes. Assim como o observador, não encontro nenhuma explicação para este fato singular, a não ser a de que o nosso espírito percebe certas coisas por faculdades ainda desconhecidas. Poderíamos supor que, tendo o pêndulo parado realmente, o sábio engenheiro foi surpreendido, inconscientemente, por esta parada e, também inconscientemente, olhou para o relógio e pensou no aludido pêndulo, tudo isso por acaso. Mas não, a sensação foi experimentada numa outra sala, onde as pancadas do pêndulo se não ouviam. Além disso, que é o acaso? Um véu perante explicações desconhecidas. Por que se deteve o pêndulo, se não estava esgotada a pilha? Grão de areia. Falta de lubrificação? Fadiga elétrica. Outras hipóteses ainda. Para a correspondência psíquica interpretar, essas explicações não satisfazem. Eis o segundo fato apontado na mesma carta: há 1 ano, no leve sono do fim de uma noite, vi em sonho uma pessoa de Tunis que mal conhecia, por havê-la encontrado 2 vezes durante 8 anos que passei na Tunísia. Havia 9 anos que eu já não residia naquela região e, portanto, 10 a 15 que eu não via a pessoa em que, repito, nunca tinha pensado, era para mim indiferente, com o qual não mantinha relações. Tornava-se, pois, extraordinário que a sua lembrança me acudisse em sonho. Ora, nessa manhã mesmo, 1 hora depois da minha chegada ao escritório, entregaram-me o cartão de visita dessa pessoa que, viajando em Marrocos e recordando-se, tão vagamente como eu, de me ter visto em Tunis, vinha saber, de passagem, se eu continuava ainda aqui. Na hora em que tive o sonho, o navio que trazia o indivíduo mencionado a Tanger estava no porto, mas eu nem sequer disso desconfiava e ainda menos que esta personagem estivesse a bordo. Não sei se estas 2 anedotas o interessarão, mas asseguro-lhe a sua autenticidade absoluta. Sabe também que sou um cientista e que relaciono as minhas sensações. Se calcular a probabilidade de que um desses fatos, ou ainda a reunião dos dois, seja produzida pelo acaso, achar-se-á que ela é infinitamente pequena. Parchebanes. Para este segundo caso, temos um começo de explicação pelas ondas etéreas, das quais falaremos adiante, no capítulo Telepatia. O que devemos aceitar, sem a menor dúvida, é que a ciência do futuro caberá explicar as faculdades da alma, desconhecidas ainda pela ciência atual ou insuficientemente estudadas. As páginas seguintes vão tratar desses estudos, introduzindo-lhes as distinções necessárias: vontade atuando por sugestão mental, telepatia e transmissões psíquicas à distância, visão sem os olhos, pelo espírito, visão do futuro. Esses documentos positivos demonstrarão, todos eles, a existência espiritual da alma independente das propriedades físicas dos sentidos. A alma e o corpo são 2 substâncias distintas, dotadas de atributos diferentes. Capítulo 5: A vontade agindo sem a palavra e sem qualquer sinal, à distância, magnetismo, hipnotismo, sugestão mental, autossugestão. A ciência é obrigada, pela lei eterna da honra, a encarar de frente todo problema que a ela francamente se apresenta. Sir William Thomson. Entre as diversas manifestações do nosso ser psíquico, uma das mais notáveis é, seguramente, a ação da vontade humana sem o concurso da palavra ou de algum sinal, e a distância. A vontade é uma faculdade essencialmente imaterial, diferente do que se entende geralmente por propriedades da matéria. Podeis atuar sobre o cérebro de outra pessoa pela atenção de vosso espírito. Num teatro, numa igreja, a alguns metros atrás dela, podereis obrigá-la a voltar-se sem que suspeite da vossa ação, sem conhecer a vossa presença. A experiência é muito vulgar e, excluindo os casos provenientes do acaso, ainda fica um número respeitável de averiguações certas. Acontecerá o mesmo pelo que respeita a uma pessoa desconhecida. Tratando-se de individualidade do conhecimento do operador, já relacionada com ele, a averiguação é incomparavelmente mais frequente.
nem por isso prova menos ação da vontade à distância. A crítica materialista alegará que se trata aqui da ação de um sentido ignorado pertencente ao cérebro e que tal ação não prova sua origem espiritual. É fácil replicar a objeção. O cérebro é um órgão material. É sempre a história do aparelho elétrico. Atrás do aparelho, no fundo do cérebro, há uma personalidade. Quando falo, é porque penso falar, a linguagem é efeito e não causa. Imaginar um aparelho, um cérebro dotado de uma personalidade mental responsável, voluntária, caprichosa, raciocinante, refletida, é criar uma hipótese sujeita à demonstração. Não teremos nós a nossa própria sensação para nos revelar a verdade. No exercício dos 5 sentidos, a vista, a audição, o olfato, o paladar, o tato, o movimento vibratório vai do mundo exterior ao cérebro, transmitindo-se pelos nervos óptico, auditivo, olfativo, tátil, na vontade atuando à distância, na transmissão do pensamento, o movimento mencionado vai, pelo contrário, do cérebro ao mundo exterior. No fundo do cérebro existe a causa ativa, o espírito. Tem-se escrito obras completas sobre sugestão mental, e os exemplos que a comprovam são inúmeros. Nas experiências realizadas por Charcot, na Salpêtrière, e pelo Dr. Luiz, na Charité, eu mesmo observei, outrora, muitos. Um dos casos mais notáveis é talvez ainda o das experiências de Pierre Janet, no Havre, numa excelente camponesa, mãe de família e não nevropata. O que ele lhe ordenava, a muitos quilômetros de distância, recebia-o ela mentalmente, obedecendo-lhe com uma precisão absoluta e sem que disso pudesse ser avisada por outra qualquer maneira. Indica a vontade uma personalidade psíquica, uma individualidade, um espírito, uma alma? É esta a interpretação mais certa do que a das propriedades físico-químicas pertencentes à matéria cerebral? Existe o eu? Exposta a questão, cabe resolvê-la. Vamos verificar que, nos fatos, observados rigorosamente, de sugestão mental, de ordens transmitidas de um ser a outro pelo pensamento, sem palavras, sem gesto, pela pura vontade, manifesta-se, com evidência, a personalidade humana. As experiências muito conhecidas do Dr. Oshorovitz permitem que o leitor faça o seu juízo imparcialmente, com conhecimento de causa. O clínico referido tratava uma senhora padecente de esteroepilépsia, cuja enfermidade já antiga se complicava com acessos de mania suicida. Essa dama, de 27 anos, forte e bem constituída, aparentava perfeita saúde. O seu temperamento ativo e alegre aliava-se a uma extrema sensibilidade moral interior, isto é, sem sinais externos. Caráter franco por excelência, profunda bondade, propensão para o sacrifício. Inteligência pouco vulgar, muito prendada, sentido de observação, por vezes falta de vontade, indecisão penosa, depois firmeza excepcional, a menor fadiga moral, uma impressão inesperada de pouca importância, agradável ou desagradável, reflete-se sobre os vasos motores, ainda que lenta e insensivelmente, e motiva um ataque, acesso ou síncope nervosa. Prossegue o Dr. Oshorovitz, uma noite, terminado seu ataque, incluindo a fase do delírio, a doente adormece tranquilamente. Acordando de súbito e vendo-nos sempre perto dela, a mim e a sua amiga, pede-nos que partamos, que nos não cansemos inutilmente por ela. Tanto insistiu nisso que, para lhe evitarmos uma crise nervosa, saímos. Desci a escada vagarosamente, ela morava no 3º andar, e parei algumas vezes, aplicando o ouvido, turbado por mau pressentimento, dias antes havia se ferido bastante. Já no pátio, parei ainda uma vez, pensando se devia partir ou não. De repente, abriu-se a janela com fragor e vi que o corpo da doente se debruçava sobre o peitoril, num movimento rápido. Precipitei-me para o lugar onde ela podia cair e maquinalmente, sem ligar ao fato a menor importância, concentrei a minha vontade com o fim de me opor à queda. Era uma insensatez, imitava com isto os jogadores de bilhar que, prevendo que vai falhar a carambola, tentam deter a bola com gestos ou palavras. Entretanto, a doente, já inclinada para o vácuo, parou e recuou lentamente, em movimentos bruscos. A mesma manobra repetiu-se 5 vezes seguidas, até que a doente, fatigada, ficou imóvel, as costas apoiadas contra a janela sempre aberta.
Não me podia ver, eu estava na sombra, era noite. Nesse momento, a senhorita X, amiga da enferma, acudiu e prendeu-a pelos braços. Ouvi-as debater em si e subi depressa as escadas para socorrê-las. A doente tinha um acesso de loucura. Não nos reconheceu, tomando-nos por ladrões. Não consegui retirá-la da janela senão fazendo-lhe a pressão dos ovários que a forçou a cair de joelhos. Procurou morder-me em diversos momentos, e só depois de muito lutar, vinguei conduzi-la ao leito. Por fim adormecia. Caída em sonambulismo, as suas primeiras palavras foram estas: obrigada e perdão. Contou-me então que queria todo transe atirar-se pela janela, mas que sempre que isso tentava se sentia detida por uma força que partia de baixo. Como assim? Não sei. Suspeitava da minha presença? Não. Era justamente porque eu julgava longe que eu queria realizar o meu intento. Parecia-me entretanto, por momentos, que o senhor estava a meu lado ou atrás de mim, e que se opunha a que eu caísse. Eis outra experiência do mesmo autor. Tinha por costume adormecer a doente de 2 em 2 dias e deixá-la mergulhada em sono profundo, enquanto tomava as minhas notas. Adquirir a certeza, depois de 2 meses de experiência, de que não se mexeria antes que eu me aproximasse dela para provocar o sonambulismo, propriamente dito. Mas nesse dia, depois de fazer algumas anotações e sem mudar de posição, conservava-me a alguns metros dela, fora do seu campo visual, com o meu caderno nos joelhos e a cabeça apoiada na mão esquerda, fingi que escrevia, fazendo correr a pena, mas, interiormente, concentrei a minha vontade numa ordem dada mentalmente. Levantar a mão direita, olhava a doente através dos dedos da mão esquerda. Apoiada na fronte, primeiro minuto, ação nula. Segundo minuto, agitação na mão direita. Terceiro minuto, aumento da agitação, a doente franze as sobrancelhas e levanta a mão direita. Confesso que esta experiência me comoveu mais do que qualquer outra. Recomeço. 2. Levantar-se e dirigir-se para mim. Reconduzi-a ao seu lugar sem nada dizer. Ela carrega as sobrancelhas, agita-se, levanta-se devagar e, dificilmente, avança para mim, de mão estendida. 3. Tirar a pulseira da mão esquerda e entregar-me. Ação nula. Ela estende a mão esquerda, levanta-se e dirige-se para a senhorita X e depois para o piano. Toco-lhe no braço direito e, provavelmente, puxo um pouco na direção do seu braço esquerdo, concentrando o meu pensamento na ordem dada. Ela tira a pulseira, parece refletir e entrega-me. 4. Levantar-se, aproximar a poltrona da mesa e sentar-se ao nosso lado. Franze as sobrancelhas, levanta-se e caminha para mim. Devo ainda fazer alguma coisa, diz ela. Procura, toca no tamborete, remove uma xícara de chá, recua, toma a poltrona, puxa-a para a mesa com um sorriso satisfeito e senta-se, muito cansada. Todas essas ordens foram dadas mentalmente sem gestos, sem uma palavra. Há na obra de Oshorovitz 41 experiências da mesma ordem, em seguida a esta. Os meus leitores já conhecem as que publiquei em O Desconhecido, no capítulo 6º, que trata da ação psíquica de um espírito sobre outro. As experiências concludentes feitas sobre a ação da vontade e sugestão mental não podem ser atribuídas à matéria, a combinações químicas, a movimentos mecânicos. Elas têm como fonte um pensamento, uma causa mental, um princípio espiritual agindo sob forma ainda desconhecida, mas da qual a telegrafia e a telefonia sem fios representam imagem a interpretar. Esses fatos de sugestão mental foram estudados, há muito tempo, por Mesmer, e antes dele por Weymouth. Eis, entre outras, uma experiência notável relatada por uma testemunha judiciosa, o sábio Seifert, que depois de tratar Mesmer de charlatão, sob a influência, principalmente, dos fatos a que nos vamos referir, aceitou por fim a sua teoria. A cena passa-se em 1775, na Hungria, no velho castelo do barão Orecki de Orca. Mesmer, tratando o barão pelo magnetismo, socorria ao mesmo tempo outros doentes que vinham consultá-lo. Seifert julgava tudo isso uma blague. Um dia trouxeram-lhe os jornais, num deles, encontrou uma narrativa sobre Mesmer, segundo a qual ele provocava convulsões em alguns epilépticos, apesar de escondido num quarto próximo e movendo apenas um dedo na direção dos doentes.
Seifert chega ao castelo com o jornal na mão e encontra Mesmer cercado de fidalgos. Perguntou-lhe se era exato o que dele contava a Gazeta e Mesmer respondeu afirmativamente. Então, muito nervoso, Seifert exige, ou pouco menos, uma prova experimental da ação através de um muro. Mesmer conservou-se de pé, a 3 passos da parede, enquanto Seifert se colocou à entrada da porta entreaberta, a fim de poder observar o magnetizador e o magnetizado ao mesmo tempo. Mesmer fez primeiro diversos movimentos retilíneos de um lado para o outro, com o dedo indicador da mão esquerda, na direção presumida do enfermo, que começou logo a queixar-se, apalpando as costas e parecendo sofrer. Seifert perguntou-lhe: que sente? Não estou bem. Seifert, pouco satisfeito com esta resposta, exige uma descrição mais clara dos seus males. Parece-me, diz o paciente, que tudo oscila em mim de través, à direita e à esquerda. Para evitar perguntas, ordena-lhe que declare as mudanças que o seu corpo ia experimentando, sem esperar as suas ordens nesse sentido. Alguns minutos depois, Mesmer fez movimentos ovais com o dedo. Agora tudo dá voltas em redor de mim, como num círculo, disse o doente. Mesmer detém-se e o doente declara, no mesmo instante, que nada mais sente. E assim de seguida, todas essas declarações se correlacionavam perfeitamente, não só com os momentos de ação ou dos intervalos, mas ainda com o caráter das sensações que Mesmer queria provocar. Vi realizar as mesmas experiências pelo meu saudoso amigo, Albert de Rochas, na Escola Politécnica de Paris, pelo Dr. Baretti, em Nice, e por outros investigadores. A ação da vontade à distância não é duvidosa, como sabem os que estudaram esse assunto. Weymouth, grande médico e grande sonhador do século XVII, já havia apresentado a mesma questão antes de Mesmer e é muito explícito nesse ponto. Ele acredita que todo homem é capaz de influir nos seus semelhantes à distância, mas que geralmente essa força se conserva adormecida em nós e abafada pela carne. Para ter bom êxito, carece de certa concordância entre o operador e o paciente. Este último deve ser sensível, exercitado na sua sensibilidade, a qual vai ao encontro da ação sob a influência de sua imaginação interior. Diz Weymouth, é principalmente na cavidade do estômago que esta ação mágica se faz sentir, pois tal sensação nesse lugar é mais delicada do que nos dedos e mesmo nos olhos. Às vezes o paciente nem pode até suportar a posição da mão no sítio mencionado. Adiei até agora o trabalho de desvendar um grande mistério, é que existe no homem uma tal energia que, por sua única vontade e pela sua imaginação, ele pode atuar fora de si, exercer influência durável num objeto muito distante. Só esse mistério esclarece suficientemente muitos fatos difíceis de se compreender e que se prendem, com o magnetismo de todos os corpos, ao poder mental do homem e à sua dominação do universo. Weymouth viveu de 1577 a 1644. Se abrirmos a obra de Kircher, Magnis, Cive de Arte Magnética, publicada em Roma em 1641, no capítulo sobre o magnetismo animal, encontramos exemplos de simpatia e antipatia, da faculdade magnética dos membros humanos, das aplicações à medicina do magnetismo da imaginação e do magnetismo da música. Essas experiências psíquicas não são de hoje. Elas remontam a Jesus Cristo, a Pitágoras, e mais longe ainda. Mas que vem a ser sugestão mental? Os magnetizadores pensam que a sua vontade concentra o fluido e em seguida projeta exteriormente numa direção aproximativa, como um pacote de ópio. Esse fluido é tão inteligente e tão amável que corre muito, encontra o seu caminho, contorna as paredes e atinge o indivíduo sugestionado. Invade-o, e desde que ele está convenientemente saturado, declara-se o sono, tanto ao longe como de perto. É claro, tão claro como a antiga explicação da ação do ópio, o qual adormecia porque possuía uma virtude soporífera, dizia Molière. Mas, para isso, seria preciso provar primeiro que o fluido existe, escreve a tal respeito Oshorowicz, pois que pode ser projetado, que sabe encontrar, em seguida, o seu caminho e, por fim, que se deterá exatamente no sistema nervoso do sugestionado. Parece-me prudente limitarmos-nos à expressão força psíquica que propus antes de 1865.
A ação psíquica de um espírito sobre outro não é duvidosa, seja qual for o modo de transmissão. As ideias viajam. Elas transmitem-se, por vibrações, no éter. Sabemos já que as ideias derramam por toda parte o seu correlativo dinâmico, isto é, ao redor da emissão. Não é uma substância que se transporta, é onda que se propaga. A ação é geral, mas mantém-se mais ou menos insensível, antes de encontrar um meio análogo e todas as condições necessárias para a transformação reversiva. A onda parte de uma vontade, um cérebro reúne essas condições, a ideia correspondente atua nele, que adormece, se o seu magnetizador assim ordenar. Poder-se-ia objetar que com todos os cérebros sensíveis que se encontrassem no círculo da ação se haveria de dar o mesmo. Não se dá, porque todos os cérebros não são regulados nem se encontram em relação com o operador. Essa relação consiste no fato de a tensão dinâmica do sugestionado corresponder à do operador. Propôs-se, para explicar a transmissão do pensamento e sugestão mental, a hipótese da transmissão por indução, semelhante à de uma corrente elétrica sobre outra, sem contato material, ou as das ondas hertzianas, como na telegrafia sem fios. A ação mental à distância pode ser consciente ou inconsciente. O que os psicologistas propunham com timidez, há 30 anos, como casos de observação a discutir, e dos quais mais de um séptico, certo de seu saber, sorria com desdém, não se discute hoje, porque vemos produzirem-se transmissões análogas na prática da telegrafia sem fios, de mais recente invenção, que vamos resumir, nessa telegrafia, talvez ainda mais maravilhosa do que os fenômenos telepáticos, utilizam-se as ondas hertzianas, produzidas pela descarga oscilante de poderoso condensador, alimentado por potente gerador de energia elétrica. Essas ondas propagam-se no espaço com a velocidade de 300.000 km por segundo, irradiam da antena ligada ao aparelho transmissor e são recebidas, à distância, por meio de outra antena. A antena consiste essencialmente em um ou muitos fios perfeitamente isolados eletricamente de qualquer contato com objetos exteriores, e em comunicação somente com o aparelho transmissor ou receptor. As ondas hertzianas não atuam sobre nós, nenhum dos nossos sentidos pode percebê-las. É preciso, pois, um aparelho especial para ouvi-las, esse aparelho é um detector. Neste a onda hertziana transforma-se, por assim dizer, e torna-se sensível ao nosso ouvido por meio de um receptor telefônico. Essas ondas são afastadas uma das outras como as ondas encíclicas produzidas na superfície da água pela queda de um corpo sólido por uma certa distância chamada extensão de onda, a qual se pode fazer variar no posto transmissor por meio de dispositivos especiais. Ora, para obter na recepção a maior intensidade possível e nitidez perfeita de som é necessário que os aparelhos receptores sejam uníssonos ou estejam de acordo com os aparelhos transmissores. Na TSF diz-se que os aparelhos devem ser sintonizados. Esse fenômeno é idêntico ao da ressonância em acústica. Tal acordo faz-se, no posto receptor, intercalando entre a antena e o detector uma bobina de selfie indutor, com cursor regulador. Encontram-se por essa forma as posições correspondentes ao som máximo do posto que se quer receber e, nas montagens de precisão, consegue-se perfeitamente eliminar os outros postos que enviam as suas mensagens ao mesmo tempo, mas com extensões de ondas diferentes. Essas ondas agem sobre o aparelho receptor em posições diversas dos cursores das bobinas de selfie em capacidades variadas dos condensadores. As diferentes transmissões enviadas com extensões de ondas várias percorrem o espaço simultaneamente, sem que nenhum ouvido as possa perceber, mas interceptam-se as mensagens que se quiser, regulando o cursor, e ouve-se o que se pretende ouvir, excluindo o resto, como duas pessoas conversando juntas se ouvem entre si. Esta moderna invenção da telegrafia sem fios e agora da telefonia sem fios ajuda-nos a compreender o modo de transmissão do pensamento à distância. A ciência fará ainda outras descobertas que modificarão as nossas interpretações. O certo é que se procede erradamente, negando-se o que não se pode explicar. Mesmo sem essas invenções da física contemporânea, a vontade humana poderia exercer-se à distância e provar-nos assim que existe, servindo-se do cérebro como aparelho.
Um dia, durante a Guerra Alemã de 1914-1918, comunicava-me do meu observatório de Juvisy com a Torre Eiffel, pela telegrafia sem fios, quando fui surpreendido por uma conversa entre dois interlocutores situados não sei em que ponto. A voz era tão clara como num salão ou numa sala de conferências. Essa telefonia sem condutor, então desconhecida, pareceu-me mais surpreendente e mais estupenda do que a transmissão dos pequenos choques telegráficos do sistema Morse, porque era uma transmissão pelas ondas hertzianas através do éter, a distâncias em que o som não podia ser ouvido e, como no telefone, ninguém pensa nisto, não é a palavra que se transmite, mas uma onda elétrica que se transforma em palavra. Sabemos, por outro lado, que a transmissão de pensamentos entre duas pessoas mais ou menos afastadas uma da outra é experimentalmente certa. Sabemos também, pelas observações telepáticas, que o espírito de um moribundo, à distância, atua às vezes com tal intensidade que o cérebro ao qual o seu pensamento é destinado se impressiona a ponto não só de ouvi-lo, mas ainda de vê-lo, sob forma reconstituída por essa sensação, e às vezes com acompanhamento de ruídos formidáveis. Há nisso, para nossa contemplação filosófica, todo um novo aspecto do universo de que não se suspeitava há apenas 30 anos. A matéria inerte desaparece sob a radiação invisível da energia, o que existe, na vida cósmica, é a energia, a força etérea, o movimento. Escrevi em O Desconhecido, no final do capítulo 6º, a nossa força psíquica dá sem dúvida origem a um movimento etéreo, que se transmite ao longe como todas as vibrações do éter, e se torna sensível para os cérebros em harmonia com o nosso. A transformação de uma ação psíquica em movimento etéreo, e reciprocamente, pode ser análoga à que se observa no telefone, onde a placa receptiva, idêntica à placa de transmissão, reconstitui o movimento sonoro transmitido, não pelo som, mas pela eletricidade. Mas isto são apenas simples comparações. A ação de um espírito sobre outro, à distância, sobretudo em circunstâncias tão graves como a da morte, e da morte repentina em particular, a transmissão do pensamento, a sugestão mental, a comunicação à distância, não são mais extraordinárias do que a ação do ímã sobre o ferro, a atração da lua sobre o mar, a transmissão da voz humana pela eletricidade, a revelação da constituição química de uma estrela pela análise da sua luz. E todas as maravilhas da ciência contemporânea. Apenas as transmissões psíquicas são de ordem mais elevada e podem colocar-nos no caminho do conhecimento do ser humano. Estas linhas datam de 1899. O mesmo podemos hoje pensar exatamente, reforçando ainda estas comparações, confirmadas e desenvolvidas pelas descobertas recentes da telegrafia sem fios, e sobretudo pela transmissão da palavra, na telefonia sem fios. Uma ação da vontade, agindo unicamente pelo pensamento, manifesta-se na seguinte experiência realizada pelo meu colega e amigo, o Sr. Small, sobre sua mulher, em 9 de julho de 1887, por um tempo quente e tormentoso, fazia eu a cesta balouçando-me numa rede suspensa na sala de jantar e lendo uma brochura do Sr. Edmund Gurney. Eram 3 horas da tarde. Perto de mim, minha mulher descansava numa poltrona e dormia profundamente. Vendo assim, ocorreu-me a ideia de ordenar-lhe mentalmente que despertasse. Olhei-a fixamente, concentrando toda a minha vontade numa ordem imperiosa, gritei-lhe pelo pensamento: acorda, quero que acordes. Passados 3 ou 4 minutos sem nada conseguir, pois ela continuava a dormir sossegadamente, renunciei à experiência sem a menor surpresa do seu mau êxito. Entretanto, volvidos alguns minutos mais, recomecei a experiência, sem obter melhor resultado do que da primeira vez. Continuei, pois, a ler depressa, esquecendo por completo a minha tentativa infrutífera. De repente, 10 minutos mais tarde, minha mulher despertou, esfregou os olhos e, fitando-me de modo sobressaltado e mesmo aborrecido, disse-me: que me queres? Por que me acordas? Eu não te disse nada, disseste, sim. Estiveste a atormentar-me para que eu me levantasse, gracejas. Não abri a boca, então, teria eu sonhado, exclamou, numa hesitação. Espera. É verdade, lembro-me agora, sonhei isto simplesmente. Vejamos. Que é que sonhaste?
Talvez seja interessante, acudi eu, sorrindo. Tive um sonho bem desagradável, recomeçou ela. Achava-me na praça de Courbevoie. Fazia muito vento e o tempo estava pesado. De súbito, vi uma forma humana, não sei se homem ou mulher, envolvida num lençol branco, rolar pelo declive. Esforçava-se inutilmente por levantar-se, quis correr em seu socorro, mas uma influência de que não dava conta, e que só compreendi depois, impediu-me de o fazer. Eras tu que querias que eu abandonasse absolutamente as imagens de meu sonho. Vamos, acorda, gritavas, com força, mas eu resistia e tinha consciência de lutar com vantagem contra o despertar que me querias impor. Entretanto, quando acordei, há pouco, a tua ordem, vamos, acorda, ainda soava aos meus ouvidos. Minha mulher ficou espantada quando soube que eu lhe havia ordenado, realmente, pelo pensamento que acordasse. Não sabia que livro eu lia, e os problemas psíquicos nunca tiveram um grande interesse para ela. Nunca fora hipnotizada nem por mim nem por outros. A. Small 6, Rua de Fourcroy, Paris. Possuo muitas observações do mesmo gênero nos meus documentos. Certamente que nem tudo se explica. Por que motivo haveria 10 minutos de intervalo entre a ordem e o resultado? O Sr. Small tem o hábito do método científico. A ele se devem excelentes observações acerca do Sol. Foi meu colaborador na fundação da Sociedade Astronômica de França, em 1887. Esse fato não pode ser posto em dúvida, nem atribuído a uma coincidência fortuita. Ver, pelo pensamento, no pensamento, é frequente nos sonâmbulos, como se pode verificar nas obras de Deleuze, Dupotet, La Fontaine, Charpignon. O último é até muito afirmativo nesse ponto. Temos formado em diversas ocasiões, em nosso pensamento, imagens fictícias, e os sonâmbulos que interrogamos veem essas imagens. Obtivemos muitas vezes uma palavra, um sinal, uma ação, segundo uma pergunta mental. Outros, dirigindo aos sonâmbulos perguntas, em línguas estrangeiras ignoradas dos magnetizados, obtiveram respostas que indicavam não o conhecimento do idioma, mas o do pensamento daquele que interrogava, pois se o experimentador falava sem compreender, o sonâmbulo era incapaz de apanhar o sentido da pergunta. O fato de se adormecer à distância ao indivíduo e de se lhe sugerir, nesse estado, atos de que ele se desempenha da mesma forma que sob a influência de uma sugestão verbal, foi muitas vezes experimentado com êxito pelos antigos magnetizadores. O meu amigo de há 50 anos, o Dr. Macário, conta que uma tarde o Dr. Gramier, depois de haver adormecido pela magnetização uma senhora histérica, pediu ao marido dessa mulher licença para fazer uma experiência, e eis o que se deu. Sem uma palavra, o Dr. Gramier levou-a para o mar. Mentalmente, bem entendido, a doente manteve-se quieta enquanto o mar esteve calmo, mas, depois que o magnetizador lhe inculcou o pensamento de terrível tempestade, a doente pôs-se a gritar desesperadamente, agarrando-se aos objetos que a cercavam. A voz, as lágrimas, a expressão da fisionomia, denotavam terror profundo. Então, fiz abrandar sucessivamente as vagas, sempre pelo pensamento, diminuindo com lentidão o movimento do navio, e a calma voltou ao espírito da sonâmbula, apesar de conservar a respiração ofegante de um tremor nervoso lhe agitar os membros. Não me torne a levar ao mar, exclamou ela pouco depois, tenho muito medo, e o miserável comandante não me queria deixar subir ao tombadilho. Essa exclamação surpreendeu-me tanto mais, diz o Dr. Gramier, quanto eu não tinha pronunciado uma única palavra que lhe pudesse indicar a natureza da experiência que tencionava fazer. Essa faculdade, a transmissão do pensamento, observa o Dr. Macário, explica um grande número de fenômenos de sonambulismo, que sem ela seríamos levados a atribuir às influências de ordem sobrenatural. Explica, por exemplo, a aptidão para as línguas que se observa algumas vezes, ao que se afirma, em alguns sonâmbulos, isto é, a faculdade de compreenderem o que se lhes diz num idioma por eles ignorado, ou de responderem com expressões pertencentes a uma língua que não conhecem, pois, se é exato que o sonâmbulo percebe o nosso pensamento, pouco importa que se lhe fale grego, latim ou árabe, visto não serem os vocábulos que ele atende.
lê em nosso pensamento, e conseguintemente deve compreender da mesma forma que se lhe falassem na linguagem materna. Os fatos confirmam essa teoria. O Sr. Gramier, já citado, fez por diversas vezes perguntas em língua desconhecida do sonâmbulo. Este não compreendeu imediatamente, mas, persistindo a vontade do magnetizador, acabou por entender, respondendo convenientemente à interrogação que lhe era formulada. E quando o magnetizador se lhe dirigia em linguagem que ela mesmo ignorava, isto é, por expressões de que não conhecia o sentido, o sonâmbulo nada respondia, devido ao fato de o magnetizador aludido não ligar nenhum sentido às palavras que pronunciava. Reuni, pela minha parte, testemunhos irrecusáveis dessa compreensão, muito contestada, das línguas desconhecidas do sugestionado. Outra forma de transmissão experimental do pensamento consiste em fazer, fora da vista do magnetizado, um desenho que este deve reproduzir. Essas experiências são numerosas, ver o Desconhecido, capítulo 6º. O fenômeno da transmissão do pensamento é fato averiguado e aceito hoje pela unanimidade dos psicólogos que se dão ao trabalho de submetê-lo a estudo consciencioso e profundo, e só espíritos pertinazes e superficiais podem persistir em contestá-lo, depois de tantas experiências e provas decisivas. A telepatia consiste essencialmente no fato de uma impressão física intensa, manifestando-se em geral de forma imprevista numa pessoa normal, isto é, não sujeita a perturbações funcionais ou alucinações, seja durante o estado de vigília, seja durante o sono, impressão que se encontra em concordância com um acontecimento ocorrido à distância. Observamos que, na telepatia espontânea, aquele que recebe a impressão está geralmente em seu estado normal, ao passo que quem a envia atravessa um estado de crise anormal, acidente, angústia, desfalecimento, letargia, morte, etc. As observações anteriores comprovam a ação da vontade humana sem a palavra, sem a colaboração dos sentidos físicos. A ação do espírito sobre a matéria, de há muito estudada, não se mostra talvez com tanta evidência como nos fenômenos produzidos pela autossugestão sobre certas perturbações da circulação do sangue, tais como rubores, congestão cutânea, vesicação, hemorragias, cicatrizes sanguinolentas, etc. Que a alma seja diferente do corpo, que ela dirija, que o espírito atue sobre a matéria, que o pensamento, a ideia, mesmo a mais sutil, produzam efeitos materiais, que a imaginação mental baste em certas condições para criar órgãos ou alterá-los, é o que se torna evidente por tão numerosos e variados exemplos, que é impossível conservar a menor dúvida sobre esse ponto capital. Podemos notar, entre esses exemplos, os estigmas marcados sobre a pele, com afluxo sanguíneo, só pela ideia, a fé, a convicção. Eis aí S. Francisco de Assis, alma mística, de piedade extraordinária, que renuncia ao mundo material, retira-se para uma floresta, consagra-se à prece, reúne alguns homens piedosos aos quais dá, por humildade, o nome de irmãos menores, franciscanos, vai pregar na Síria, no Egito, volta à Itália, submete-se a jejum rigoroso, a uma vida ascética, em virtude da qual é vítima de visões imaginárias, nas quais, entre outras, lhe aparece um serafim de asas matizadas que o fascina e lhe imprime no corpo os sinais da crucificação de Jesus. Seus pés e suas mãos são varados por pregos, o seu flanco abre-se como se houvesse recebido um ferimento de lança e esses estigmas persistem. É evidente que há nisto a ação psíquica da alma sobre o organismo, e esse fato é de importância tal, sob o ponto de vista da fisiologia materialista, que foi negado redondamente. Lenda religiosa dizia-se, é exagerado, não é verdade. Como isto se deu em 1220, atribuía-se à credulidade da Idade Média. Que o atesta, perguntava-se, são devotos, crentes que tudo aceitam de olhos fechados. Ora, este exemplo de um santo canonizado, ao qual foi atribuído mais de um milagre, não é único no gênero. O estudo, que pretendo realizar nesta obra forneceu-me muitos outros. O poder da vontade, da força mental, da alma, da ideia, da autossugestão, a manifestação da ação do espírito sobre a matéria, patenteiam-se com toda a evidência nos fenômenos fisiológicos dos estigmatizados.
Negaram-se esses fenômenos, viu-se neles apenas fraude, velhacaria, credulidade. Era um erro. Tais estigmas produzem-se, realmente. Formam-se buracos na palma das mãos desses alucinados, nos pés, nas costas, e as chagas, imagens das do crucificado, sangram, na realidade. Esses exemplos são numerosos, incontestáveis e sobejamente verificados. Eis alguns deles: uma rapariga, nascida em 16 de outubro de 1812, em Calton, Tirol, próximo de Botizen, Maria Marie, era de um misticismo igual ao de S. Francisco de Assis. Admiravam-na tanto na sua aldeia que fez sua primeira comunhão aos 10 anos, e com tal fervor, escreve o seu biógrafo, que, apenas recebeu o pão eucarístico, possuída das doçuras celestes além das forças naturais, caiu desfalecida nos braços de sua mãe e desmaiou. De ano para ano, a sua devoção foi mais ardente. Passou a vida em preces, em adoração, comungou constantemente, fez voto de castidade. Há justamente, em Calton, um convento de S. Francisco, com irmãs da Ordem Terceira, não claustrado, onde se fez inscrever o nome de Teresa, em honra da mística Santa Teresa. Aos 18 anos, seu corpo sofria feliz oferecendo seus sofrimentos a Deus. Vítima privilegiada, tem êxtases quase diariamente, lança-se de joelhos à beira do leito e aí fica, insensível, dias inteiros, as mãos erguidas, os olhos levantados para o céu, contemplando estaticamente o divino crucificado. A partir de 2 de fevereiro de 1834, festa da purificação, os estigmas aparecem-lhe nas mãos, nos pés, no tronco, atestados por sua família, pelo seu confessor, pelo seu médico, pelo bispo primaz de Trento, que procede a um inquérito em nome do governo, e por numerosas pessoas mais. O sangue goteja todas as sextas-feiras, dia em que assiste pelo pensamento, com convicção absoluta, a paixão de Jesus Cristo. Um caso análogo de estigmas foi atestado, no Tirol igualmente, em Maria Dominica Lazari, nascida em 16 de março de 1815, em Capriana de Fiemme, próximo de Cavalieri, a 10 horas de Trento, visionária estática, sujeita a frequentes convulsões. Desde os 19 anos ela sentia e apresentava as chagas da paixão que contemplava por visão interna. O sangue gotejava das mãos, dos pés, do lado, do peito, como nos estigmas de S. Francisco, e, além disso, da fronte, marcada pela coroa de espinhos, donde corria, principalmente às sextas-feiras, com abundância tal, que lhe banhava o rosto, relatório do cirurgião, Dr. Deicloche. Uma terceira virgem do Tirol, célebre na mesma época, Crescenzia Nieclotischi, nascida em 15 de junho de 1816 em Cana, que residiu em Meran, Trento e Verona, apresentou os mesmos sintomas, era estática como as duas precedentes. Foi aos 19 anos que os estigmas lhe apareceram nas mãos, na festa de Pentecostes, 7 de junho, dias depois nos pés, em seguida na fronte e finalmente no lado do peito. De todas estas chagas corria grande quantidade de sangue, principalmente às sextas-feiras. Sempre que procurarmos conhecer esses exemplos de autossugestão, encontramo-los em número muito maior do que se pensa. O poder da imaginação mostra-se, com particular evidência, nos estigmas de Catarina Emmerich. Como não ver aí a ideia atuando sobre a matéria? Apesar dos médicos, que disso nada compreendiam, e apesar dos doutores em ciências físicas e naturais, que negavam tudo com superioridade, os estigmas de Catarina Emmerich são tão verídicos como as folhas dos olmos sob as quais esses cientistas peruravam. Examinemos o caso curioso. Extraio este documento de uma obra em 3 volumes que me entregou, em janeiro de 1889, a senhora Sofia Funk Brentano, sobrinha do escritor das visões, Clemente Brentano de La Roche. Ana Catarina Emmerich nasceu na aldeia de Flansk, próximo da pequena cidade de Coesfeld, na Westfália, em 8 de setembro de 1774. Mostrou, desde a sua primeira infância, uma piedade extraordinária. Um dia, diz ela,
Procurava meditar sobre o primeiro artigo do símbolo Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso. Contava então 5 ou 6 anos. Apresentaram-se aos olhos de minha alma quadros do universo, a queda dos anjos, a criação da terra e do paraíso, a de Adão e Eva e a sua desobediência. Tudo me foi mostrado. Imaginei que todos viam estas coisas da mesma forma que se veem os objetos que nos cercam. A sua imaginação era precoce. Eis agora o que ela conta do começo de suas visões. Foi aproximadamente 4 anos antes de sua entrada no convento, e por consequência em 1798, aos 24 anos de idade. Ajoelhada diante de um crucifixo, na capela dos jesuítas de Coesfeld, rezava com todo o fervor de que era capaz, entregue a uma contemplação cheia de doçura, quando de repente, afirma ela, viu meu noivo celeste sair do tabernáculo, na figura de um moço todo cercado de esplendor. Segurava na mão esquerda